Semana passada, o Brasil parou para acompanhar o caso do Tiaguinho, um menino de 2 anos que desapareceu no Parque da Isaac Ikeda, em Londrina. 7 dias depois, o seu corpo foi encontrado às margens do Tibagi, 10 quilômetros longe de onde havia desaparecido. Na segunda, nós iniciamos a semana com uma atmosfera de pânico e terror. Mais uma vez, o norte do Paraná ganhou os holofotes nacionais nos principais telejornais com a notícia dos tiros na escola em Cambé, que resultou na morte de 2 adolescentes. A comoção nacional gerou ainda mais sentimentos de angústia, tristeza, medo e insegurança, o que aumentou o estado de ansiedade da população. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios o filósofo, psicanalista e teólogo Emerson Mildenberg. Emerson, prazer recebê-lo. Obrigada, professor. Prazer. Obrigada por ter vindo. Bom, na verdade, vários acontecimentos, a gente como mídia, nós também ficamos apreensivos, temerosos e a ansiedade, quem não tinha crise de ansiedade começa a ter e quem tinha se agravou ainda mais. De uma maneira muito enorme, grande, Sim. Né, Sara? Uma boa tarde para você, para todos aqueles que estão nos assistindo. De fato, nós temos vivido tempos desafiadores. Sim. É a leitura que fazemos, né? E a ansiedade, por si só, a gente verifica por meio da história que ela sempre existiu. Mas como você bem colocou, nessas 2 últimas semanas, os últimos 15 dias, principalmente aqui no norte do Paraná, né? Esses 2 incidentes, aqui em Londrina, Cambé, evoluiu bastante. Foi uma maneira muito forte, né, de nós observarmos essa ansiedade nas pessoas. Todo o pessoal da educação, professores, Sim. alunos, os familiares, Os enfim, pais estão não impactados. querem nem mandar as crianças para a escola, tá todo mundo com medo. E é um medo real. Todo mundo com medo e todo mundo real, porque é uma insegurança muito grande, né? Tá. Mas se você me permite, para entender a ansiedade de uma perspectiva da fé, Tá. né, e da espiritualidade, eu vou muito para outras literaturas que nos ajudam, nos aclara muito todo este conceito, essa definição, e de uma maneira muito ampla, né? A ansiedade é muito ampla, nós vamos ter muitos debates a respeito disso. Tio Han, ele é um sul-coreano, ele é professor na Universidade de Artes de Berlim. Ele publicou um livro bastante interessante, né? Sociedade do Cansaço. Fantástico esse livro, eu li Bom, esse você livro. leu esse livro? Maravilhoso. É muito bom. Muito né? bom. E fica aqui a nossa dica, né? Para quem não leu E é um livro fininho, pequenininho, fácil de ler. Você fala, mas eu vou ler um livro de um filósofo, meu Deus, sul-coreano, né? Radicado em Berlim, não vou conseguir. Todo mundo entende, tá? E é o que a gente está passando nos últimos tempos. Excelente, porque ele vai falar exatamente sobre a exigência, o mundo, o fenômeno, rede social, trabalho, todas as frentes da vida, tudo aquilo que compõe a vida, a existência humana, independente da cultura, está exigindo mais do ser humano. Eu gosto muito, Michel Foucault, no século passado, século XX, ele falou que nós estávamos vivendo na sociedade da disciplina e uma sociedade que oprimia. Século XXI, nós temos exatamente o contrário, o outro lado da moeda. Nós temos uma sociedade muito mais liberada e liberal. E a partir disso entra em cena o discurso motivacional. Né? O discurso motivacional, você pode, eu posso, nós podemos, toda aquela história, e isso acelera muito. Muito a velocidade em que as coisas acontecem. Acelera muito o pensamento das pessoas. E isto gera uma ansiedade muito maior, uma preocupação muito maior em você querer trazer para o hoje aquilo que está no amanhã. Então eu posso dizer, a gente até fez uma tela aqui, mal do século. A gente poderia dizer que o mal do nosso século seriam as redes sociais, a tecnologia, a internet? Eu não diria que esse é o mal do século. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Sim. Vejamos, a rede social, a internet, ela gerou as novas descobertas. Imaginemos agora, por exemplo, a Covid, né? Como a internet, como a tecnologia foi usada para descobrir o antídoto, para aprimorar o antídoto, né? Para disponibilizar as vacinas, excelente. Mas, por outro lado, no mundo virtual, independentemente das idades, mas assim com foco mais para os jovens, adolescentes, nós vemos que eles são cobrados e eles se cobram muito.
né? Porque eles precisam de likes, eles precisam postar, eles precisam aparecer, eles precisam estar nesse cenário. E quando eles não recebem esse feedback, isso afeta muito o emocional de cada qual. E do ponto de vista mais, assim, dos adultos, na empresa, os discursos motivacionais. Como eu disse, como nós falamos há pouco, você pode, nós podemos. Nós vamos ter problemas e em determinados momentos nós temos que parar e pedir ajuda. O que aconteceu em Cambé, o que aconteceu, né, o que tem acontecido em todo o Brasil que nós temos visto, as pessoas ansiosas, as pessoas revoltadas, iradas. Mas existe uma solução para isso. Agora, da perspectiva da teologia, as Escrituras Sagradas, elas trazem em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. São Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai falar exatamente o seguinte para as igrejas da Ásia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora veja, nós temos o consumo que exige, nós temos a necessidade de estar exposto, de se expor, nós temos a espiritualidade, a fé, e nós temos do lado de cá a existência humana, que muitas vezes quer suprir isso consumindo, muitas vezes quer suprir isso por meio da fé, mas não sabe como. Muitas vezes a espiritualidade, a igreja, torna-se um entretenimento. O que nós precisamos entender, isso é uma leitura que faço, isso é uma leitura de tempos de pesquisa, obviamente, nós precisamos entender que nós temos um papel elementar para controlarmos a ansiedade, para controlarmos a preocupação. E nesse caso, a fé, a espiritualidade, uma vida com Cristo, né? Uma vida tendo esta disciplina na igreja, com esta comunidade, eu tenho certeza que nós podemos amenizar bastante. A gente fez questão de trazer para falar sobre isso, porque semana passada nós conversamos com uma psicóloga sobre isso. A gente não deu conta de responder quantidade de mensagens que chegou de pessoas relatando: estou com crise de ansiedade, eu estou com crise de pânico, eu estou com insônia, eu não consigo dormir, eu estou nervosa, eu não sei o que está acontecendo comigo. É como se tivesse fugido do controle, sabe? Nossa, como o pastor falou, sempre existiu. A ansiedade sempre existiu, problemas sempre existiram, mas parece que realmente fugiu do nosso controle. E o Byung-Chul Han, esse filósofo sul-coreano, neste livro, Sociedade do Cansaço, ele vai falar exatamente sobre isso. A sociedade do desempenho. A gente tem que desempenhar, a gente não pode desligar. Então é uma cobrança muito grande e a gente se cobra. É um tsunami de estímulos, né? Coisa louca! A gente se cobra, somos cobrados no exterior, no interior, nós temos que melhorar, e de repente nós não paramos para saber, para verificar a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Veja, a vida de fé, a vida espiritual, não é mágica. Pedro ele vai falar neste documento, nessa carta escrita em 64, 67, mais ou menos, Anno Domini, ele vai dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar, depende de mim. Eu lanço sobre Cristo não esperando uma mágica da parte dele, mas Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele viveu isso, a título de transpirar sangue, que é um outro assunto, que é uma outra coisa. Sudorese hemorrágica. Sudorese. Olha isso. Então você veja, ele transpirou sangue, tamanha era a pressão emocional pela qual ele estava passando, certo? Ok. Não é uma mágica simplesmente lançar sobre ele as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos medos e preocupações. A expressão ansiedade, preocupação, nesta carta, nessa linguagem bíblica, ela é merimna. Merimna, na verdade, são duas palavras, né? Gregas. Merisso, que significa dividir, e nous, mente. Quer dizer que a ansiedade, ela divide a mente. Uau! Uma parte da nossa mente é no agora, outra parte é naquilo que não é. Isso é ansiedade, é o futuro. Isso é ansiedade. Você não sabe, você não tem certeza do que vai acontecer e você fica numa expectativa. E essa expectativa gera medo. Essa expectativa gera cobrança, autocobrança. Essa expectativa gera dúvida. Você percebe o turbilhão? Claro. Um mega turbilhão dentro das pessoas. E aí, de repente,
a gente não tem estrutura emocional, as pessoas não têm estrutura emocional para dar conta de tudo isso. 43 999520380. Você pode mandar sua mensagem aqui pra gente também. Tem mensagem de telespectador? Coloca aí na tela pra gente ver. Boa tarde. É difícil lidar. Lido com ansiedade faz tempo, apenas com a ajuda de Deus, pois não sei para quem pedir socorro. Estou rodeada de pessoas e me sinto só. O que ele está falando é pura verdade. Oh, Glória, ajuda mesmo. Acho que se não fosse a fé, se não fosse algo maior em que a gente se apoiar, fica difícil mesmo, né? É impossível, nós não temos estrutura suficiente para gerenciar, para administrar tudo isso. Quando nós temos em Cristo nossa esperança, o modelo, Ele como nosso paradigma e como nosso referencial. O ser humano precisa de um referencial. Sim. E às vezes a alta demanda de estímulos e tantos estímulos que temos em todos os lados, isso gera uma aceleração no nosso pensamento, nas nossas emoções. Isso vai deixando todo mundo hiperativo, ansioso, uma respiração ofegante. Exatamente. E aí nós ficamos mal. No Muito trabalho, na família, na sociedade. É por aí. É bem por aí. Então, o que você tem que fazer? Respirar. E fé, e acreditar. O que você acredita? O que te traz paz? Isso é muito importante. Para contemplar, a gente não contempla mais nada, a gente não tem tempo para nada. A gente, sabe, se vive nessa correria, nessa afobação e não vive o presente, está vivendo lá, ó. Lá no futuro, o que eu vou fazer? Eu vou ser feliz quando? E o agora? E o agora? O agora tem que ser vivido agora, porque o presente é um presente. Todo dia Deus nos dá um presente que é a gente acordar, ó, abrir os olhos e viver a nossa vida. Então, não abra mão desse presente que Deus te deu. Obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Que delícia. Obrigada, viu?